Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Esse é mais um episódio do GRC Fora da Caixa. Dessa vez nós vamos falar sobre governança aplicada para pequenas e médias empresas. De repente, para aquelas startups também que sequer sabem que elas estão já fazendo governança corporativa, só que elas nem sequer chamam de governança corporativa. Para falar desse tema, eu trouxe Juliene Nascimento. Seja muito bem-vinda também. Obrigada por aceitar nosso convite. Eu é que agradeço o convite. É uma honra aqui poder estar conversando com você nesse contexto, né? Eu e a Lu, a gente estudou juntas e olha, de escritório, do meu escritório já existe há 11 anos. É verdade. Eu comecei a empreender bem depois de formada, então bota quanto tempo aí na conta? Pô, eu entrei na faculdade, a gente entrou na faculdade em 2004. Deus é pai. Olha só, né? É um tempinho, tem um chão. Já um tempinho. É muito gostoso. Já viram a parte boa também é que a gente, pros amigos, a gente fala bora, eles só falam bora. Nem sei o que eu vou fazer aí, mas vamos. E a gente vai trocando figurinhas, é isso aí. Ju, então, aproveitando essa intimidade toda, conta pra quem não tem essa mesma relação, conta, muita gente vai te conhecer agora pela primeira vez. Quem é a Júlias? Qual a sua experiência? Qual a sua conexão com o tema de GRC? Que a gente já deu uma dica aqui com o título, com o tema central do nosso bate-papo. Bom, eu e a Lu, nós nos formamos juntas, né, em Direito, e a partir daí eu comecei a explorar algumas possibilidades dentro da área jurídica. E aí eu caí dentro desse universo de startups na época em que a internet era tudo mato, quando estava surgindo o smartphone. Era novidade ainda. E parece que a gente é tão velha assim. Aqui a tecnologia se desenvolveu muito rápido. Tem isso também, é verdade. E é verdade, né? Então, quando estava começando esse contexto de surgiu a internet, surgiu o conceito de compras online, eu trabalhava no departamento jurídico do Buscapé. E lá eles tinham o hábito de investir em muitas startups, né? O termo startup ainda era novidade, a galera não sabia o que era isso. Mas lá a gente já trabalhava com as startups que entravam para o grupo, e cada uma das empresinhas que entravam a gente tinha que arrumar a casa, em vários sentidos, né? Alguns conceitos eles estavam só no papel, então era importante entender a viabilidade daquele modelo de negócio, quais os cuidados que eu preciso tomar para que esse modelo de negócio pudesse se concretizar, como que eu organizo a relação entre os sócios, como que eu organizo todos os contratos que fazem parte desse negócio, questão de proteção de marca, de outros ativos intelectuais, e por aí vai, né? Eu brinco que de tanto organizar a casa dos outros, eu quis organizar a minha também. E aí eu me desliguei da empresa para abrir o escritório. E num primeiro momento, como eu já estava inserida nesse universo de startups, eu atendia muitas startups, muitos negócios com base de tecnologia. E com o tempo isso foi expandindo, e eu comecei a trabalhar com outras empresas que não necessariamente tinham a tecnologia na base, mas que também tinham esse perfil de ser empresa pequena, pequeno e médio porte. E é interessante ver que a forma de você cuidar de um negócio pequeno é muito diferente de um negócio grande. A galera tem uma pegada muito mais informal do vamos fazer, o que é bom para poder fazer a coisa sair do papel, mas alguns cuidados precisam ser tomados, principalmente porque se der ruim, a empresa pequena não tem o fôlego da empresa grande para resolver o problema. O fôlego financeiro, o fôlego de braços para trabalho, o fôlego emocional, porque quando a gente fala de empresa pequena, tudo fica muito concentrado na figura dos sócios, e isso é desgastante, emocionalmente falando. Essa conversa, esse papo emocional tem que entrar para a mesa quando a gente fala de organização. Então, é uma pegada diferente. E aí, ao longo do tempo, eu fui ganhando muita prática em como trazer essa organização, porque muitas vezes o pessoal começa a olhar para o jurídico, mas quando eu falo de organização, e eu estou trazendo isso como sinônimo de governança, não é só jurídico exatamente, tem várias outras áreas que a gente precisa olhar para elas e estruturar. Isso respinga no jurídico, mas não necessariamente fica fechadinho só nele. Então é isso, já faz aí um tempinho que eu tenho lidado com essa galera, ajudando a organizar as outras empresas e também aplicando várias questões dentro do escritório que eu fundei também. Como é que você foi parar antes de tudo? Que eu acho que a gente, quando tá na faculdade de Direito, e muita gente que trabalha com GRC é advogado, então muita gente que ouve a gente é advogado, na faculdade de Direito a gente não aprende sobre esses universos. Imagina, eu não tive nenhuma aula que sequer falava sobre governança corporativa
gestão de riscos ou compliance. Hoje eu acho que compliance talvez já tenha. As grades mudaram hoje em dia. Mas mudaram a ponto de ter todo esse universo que você percorreu, por exemplo, você acha? Olha, eu não tenho tanto contato com o mundo acadêmico, assim, de base, né, de graduação. Mas eu acredito que não. As vidas, elas vão se desenrolando de uma maneira muito louca, né? Como que eu fui parar nisso? É zero linear. Eu sempre gostei muito de atividades artísticas, de dança, de teatro, de música. E quando eu fui fazer faculdade de Direito, no primeiro momento, eu pensava em concurso público, que é o que as pessoas falam, né? E aí eu estagiei em vários órgãos públicos, não me identifiquei com nenhum, falei, isso não é pra mim. Quando eu me formei, falei, e agora o que eu vou fazer da vida? E aí fiz o intercâmbio, voltei, fui trabalhar com tributário, porque uma amiga minha trabalhava no escritório de tributário e me indicou para ir para lá. Também não me familiarizei muito. E como eu estava nesse contexto de não estou gostando daqui, não sei para onde eu fui, eu voltei para a parte artística, que é o que me estimulava. Fui fazer teatro. E aí fiquei um tempo fazendo teatro, trabalhando numa empresa de eventos, nada a ver. Eram eventos para a área jurídica, né? Mas, enfim, não era o trabalho jurídico em si. E ao fazer esses eventos para a área jurídica, o conceito da empresa já era o direito fora da caixa. Então, a gente pensava em organizar eventos que não necessariamente falassem sobre o óbvio do jurídico. A gente falava sobre direito e moda, que hoje em dia, fashion law também já é super popularizado. Na época era inovador, direito de entretenimento, direito em outros lugares. E aí eu percebi que existia uma conexão entre o direito e essa parte cultural, que é algo que eu gostava muito. Eu falei, poxa, já que isso existe, eu acho que eu vou fazer as pazes com o advogar e eu posso voltar a trabalhar como advogada mesmo nessas áreas. Aí fui lá, mapeei vários escritórios que trabalhavam com direito de entretenimento e bati na porta deles. E nessa, não sei como o meu currículo foi parar no Buscapé, porque eu não mandei diretamente para lá, mas chegou lá, me chamaram para fazer entrevista, eu fui fazer entrevista. E ainda eu fui fazer entrevista meio com medo, pensando, poxa, já faz 1 ano que eu não tô na atividade jurídica em si, porque eu estava trabalhando com eventos e fazendo o curso de teatro. E quando eu fui fazer a entrevista, a diretora virou para mim e falou assim, o que me chamou a atenção no teu currículo foi isso aqui, ó. Aí o teatro estava circulado em vermelho. E ela disse, eu preciso de alguém que tenha conhecimento jurídico, mas que tenha pensamento criativo. Porque a gente trabalha com novos negócios e com startup. E o advogado dentro da caixinha quadrado, ele não vai conseguir. Porque ele vai olhar para tudo e vai falar que não pode, vai colocar travas. Então, aquilo que eu achei que ia ser um problema foi justamente o diferencial que me fez ser contratada. E tecnologia também está dentro da parte de entretenimento, de inovação, né? Não é necessariamente a música, o teatro, mas está dentro do conceito do entretenimento. E foi assim que eu caí na tecnologia. Foi assim que, de repente, eu vim parar onde... Foi como começou. Eu acho que foi a porta de entrada, né? Eu lembro aquelas coisas que a gente olha pra trás, eu lembro do discurso do Steve Jobs, falando que a gente, quando olha pra trás, a gente começa a conectar os pontos que fazem sentido, mas na hora, não necessariamente... Na hora não faz sentido nenhum. Exato. Você falou uma coisa na abertura ali, que você falou sinônimo de governança com organização. Eu acho essa uma forma muito simples e boa de a gente explicar o que é governança, porque para essas empresas que são menores, pequenas, médias empresas, as startups também, muitas vezes as pessoas, os fundadores, eles não têm a experiência na parte jurídica, na parte de gestão de riscos, na parte de compliance. Eles vão pensar nisso, na verdade, quando eventualmente algum investidor cobra deles, ou eles vão pensar nisso na hora que eventualmente chega um formulário de due diligence de um cliente para quem eles estão tentando vender, e aí eles separam lá um template de coisas que eles precisam ter. Ou eles vão pensar nisso quando o bicho tá pegando, o problema já está acontecendo para apagar incêndio. Exatamente. Como que você fomenta essa conscientização nessas empresas menores sobre a importância de ter essa organização ainda nesse estágio? Bate na dor. Tem que bater na dor. Não adianta a gente vir com um discurso cheio de juridiquês, cheio de conceitos, porque, principalmente quando você conversa com o empreendedor. O empreendedor, ele está atordoado com 1 milhão de coisas para fazer. E aí, geralmente, a pessoa que empreende... ela
entende muito da operação. Sei lá, a pessoa vai empreender na área de uma empresa de RH. O cara geralmente tem uma experiência ótima em gestão de pessoas ali de RH, mas quando você vai abrir um negócio, você precisa ter noção da parte financeira, da parte comercial, da parte de marketing, do desenho do produto em si, entre várias outras coisas. E aí, a pessoa não tem essa prática e vai começar a desenvolver essas habilidades. Porque mesmo que você contrate alguém, eu trago uma parceria para poder estar nessas outras áreas, você precisa entender minimamente o que está acontecendo. Porque a empresa é tua, para conseguir organizar ali o rolê. Então, essa pessoa está sendo impactada com muita informação nova ao mesmo tempo, e isso é atordoante, é muita coisa para digerir. Então, quando a gente traz discursos que conversam com a dor, e que de alguma maneira ajude a melhorar essa confusão que está acontecendo, a pessoa entende a importância e se conecta com isso. Então, quando você fala bate na dor, não é necessariamente... bater no que vai causar dor, mas entender exemplos. A dor do... Perfeito. Entende a dor e mostra para pessoas exemplos práticos. Então, relação entre sócios. Quando eu começo a conversar com alguém que está começando uma sociedade e conto histórias de problemas societários que eu já resolvi, e que podem ser evitados se você fizer um bom acordo de cotistas, por exemplo, a galera entende. Se você falar sobre a importância de você ter uma estruturação societária, a pessoa não entende nem o que é o termo estruturação societária. Começa por aí. Você sabe que teve uma vez que eu tava na empresa, numa reunião, vários advogados e não sei o que e tal, e era... caos, crise, não sei o que, total. Aí o advogado externo pegou e falou a recomendação dele, acho que tinha até latim na recomendação que ele trouxe, a referência da lei de não sei o que. O senhor ouviu tudo, virou pra mim e falou, traduz, por favor. Adoro. Mas falou na frente do advogado. E eu falei, bem feito, tomou. Toma, distraído. E isso é uma consciência que os advogados precisam ter. Desculpa, é chato. É chato pra quem é do meio jurídico, imagine pra quem não é. Fala português, né? Seja acessível. Isso eu tomo como um elogio, que eu sempre recebi. Eu conversava com as pessoas, eles falavam, eu tô muito feliz, porque você entendeu o que eu estou dizendo e eu entendi tudo que você falou. E as pessoas, vários clientes ficaram comigo e eles vieram pro escritório com essa fala, tipo, eu me sinto confortável com você porque eu entendo o que tá acontecendo. E é isso, você vai... Exemplo prático, que já aconteceu aqui. Uma vez eu atendi uma startup, um sócio me ligou, descascando o outro, nervoso, falando, por que o meu sócio não faz nada, eu tô carregando tudo sozinho, não aguento mais, não quero mais ficar com ele, e blá, 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 blá. Ok, te juro. Não deu 10 minutos, o outro ligou com a mesma reclamação. Eu acho que eles tinham acabado de tretar, e aí todo mundo falou, vou ligar para advogado, né? E no meu sócio não faz nada, eu faço tudo, blá, 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 blá. Aí eu fui entender o que estava acontecendo. Então, de forma simplificada, existiam 5 atividades que precisavam ser feitas na empresa. Os 2 estavam fazendo a mesma atividade e as outras 4 estavam abandonadas. Só que o sócio que estava fazendo a atividade 1 esperava que o outro fizesse alguma dessas e o outro também estava fazendo a atividade 1 e esperava que o outro sócio fizesse. Eles sentaram para conversar o que é função de cada um? Não. Isso parece que é óbvio, não é? Parece. E é óbvio, mas quando você está dentro desse contexto que eu falei do empreender, soterrado de coisas para fazer, não fica tão óbvio assim. A galera simplesmente sai fazendo. Então, quando você fala, vamos combinar qual que é a função de cada um, para não ter essa sobreposição e para nenhuma tarefa ficar abandonada. Assim, fica mais fácil de organizar. Então, é um direcionamento muito simples e a gente já entra aí, pezinho da governança. Porque a formalização desses combinados acaba sendo... um acordo de cotistas. Simples. Então, traz pra dor. Aí eu começo a dar esses exemplos e é muito engraçado porque sempre que eu vou conversando com o pessoal e trazendo os exemplos dos problemas que podem acontecer, começam as risadinhas de identificação. Eu já passei por isso, eu já vi isso. Nesse sentido, eu digo que você conversa com a dor, porque a pessoa já passou por aquele problema e ela fala, realmente isso é chato e eu quero arrumar. Já teve alguma coisa que o cliente insistiu numa lógica de não precisamos disso, essa governança agora vai acabar com o negócio, não precisamos dessa, é muita formalização, é muita burocracia, e depois ele voltou e falou... Já, contrato. Contrato é tiro e queda. Exemplo, dentro disso que você acabou de me falar.
não quero sair fazendo já os contratos. Sempre que você oferta um serviço, você sabe como a sua empresa funciona, o que acontece aqui por trás, o que você consegue entregar, o que você não consegue, o que é para ir para o cliente, o que continua sendo seu. Se é você que está oferecendo o serviço, só você pode responder essas perguntas. Então, o mais lógico é que o contrato de prestação de serviços seja feito por você. E daí, alguns clientes falam, não, eu não preciso fazer contrato, porque os clientes que eu atendo, eles têm modelos de contrato lá, e aí eu uso o modelo dele. E aí você fala, tá bom, né? O que aconteceu? O cliente chega para mim, Ju, eu recebi aqui o contrato, não entendi muito bem o que está escrito, mas eu estou incomodado. Será que você pode dar uma revisadinha para mim, por favor? Claro, reviso. Era uma startup, eles vendiam uma tecnologia que ajudava a mapear a qualidade do solo. Então, você coloca aquilo na terra e fala quais são os nutrientes e tal, né? Uhum. E eles estavam começando, foi o primeiro cliente grande que eles pegaram. E o que era o entregável deles? Botar a tecnologia no solo e dar um relatório dizendo o que eles mediram. O relatório é o entregável. O que estava escrito no contrato? Que a tecnologia será transferida para a empresa que contratou. Cessão de propriedade intelectual. Uau! Uma diferença significativa. Bem significativa. E com um impacto direto para o negócio. Uhum. Exato, porque eu desenvolvi a tecnologia, startup, desenvolvi a tecnologia e eu não estou nem licenciando para você. Eu vou usar a tecnologia que eu desenvolvi, eu vou te dar um relatório. Que é diferente de eu licenciar para que você opere a minha tecnologia. Que é diferente de falar a tecnologia agora é tua. São 3 níveis, bem diferentes de entrega. Com certeza. Não é? Então, a hora que eu li o contrato e falei para eles o que estava escrito, eles ficaram pé da vida. E aí, eu disse uma coisa que é muito real. Às vezes não foi nem má fé. Às vezes realmente... Veio uma minuta padrão. Uma minuta padrão. Aquele modelo estava falando isso. Mas quem parou para entender o que de fato é a realidade para personalizar o modelo e deixar ele adequado? Quem tem que fazer isso é você, empresa. Você que sabe o que você está entregando, o que você está vendendo, o que você tem capacidade de fazer. Como é que você vai deixar o outro fazer um contrato dizendo as regras da tua casa? Não é? Então, a gente ajustou... Eles assinaram um contrato adequado e imediatamente depois quiseram fazer uma minuta personalizada para começar a usar o modelo de minuta deles com os outros clientes. Esse exemplo é muito bom porque você conectou várias coisas, eu acho. Você identificar a dor do cliente, você conseguir mostrar para ele os benefícios de trazer uma boa governança para endereçar aquela dor e automaticamente mostrar o quanto depois o ambiente ficou mais seguro por conta dessa governança, né? Exatamente. Eu lembro, em compliance, a gente também tem cláusulas, né? As cláusulas anticorrupção, as cláusulas que trazem questão de código de conduta, de reporte, de obrigações referente a cumprir determinadas legislações que vão num contrato que muitas vezes é o jurídico quem negocia e etc. E obviamente que o comercial vai sempre querer, né, fazer a venda mais rápido. Se o outro lado fala eu não quero essa cláusula ou eu quero a minha cláusula, o vendedor quer simplesmente assinar, né? Faz andar. E eu lembro que a gente... tinha vamos dizer assim, a gente tinha a nossa minuta padrão da cláusula e a gente tinha um pedaço, ou na verdade uma obrigação específica que era muito importante pra gente, que a gente não podia se comprometer com o passado, a gente só podia se comprometer com o presente e futuro, porque a gente sabia que o passado era incerto, vamos dizer assim. Não queremos entrar em detalhe. Ok, tem suas peculiaridades. E ao invés de a gente simplesmente ir lidando caso a caso com as solicitações que o comercial eventualmente trazia, com aquela pressão de queremos vender, etc., a gente sentou com os líderes do comercial e a gente explicou a nossa minuta padrão e explicamos por que a gente não podia se comprometer com o passado e por que a regra tinha que ser assim e quais eram os itens da nossa cláusula que eram, vamos dizer, cláusulas pétreas, que a gente não aceitava de forma alguma. Depois que a gente fez esse exercício, o próprio comercial começou a negociar com o cliente e nunca mais trouxe pra gente a mudança desse aspecto em especial do passado, a não ser que eles já estivessem extensivamente debatido com o cliente e o cliente não podia de forma alguma aceitar.
Eles tomaram as dores, eles se empoderaram do assunto e eles foram atrás. E isso, para mim, me ensinou muito também a questão do explica o porquê das coisas, ensina como ele também tem um papel relevante nessa melhoria da governança e dá autonomia para ele fazer. Eu não preciso ser sempre a pessoa que vai fazer, né? Assim, a comunicação, ela é muito importante. Eu acho que, ainda mais para empresas pequenas, que não necessariamente vão ter o recurso, né, de terceirizar, etc. Eu acho que esse é um papel muito relevante também, né, de comunicar. A comunicação, e aí você trouxe também um aspecto que é absolutamente relevante quando a gente fala de gestão, que é permitir que todos entendam o todo. Porque mesmo em empresa pequena, a gente tem ali recortes de que seja um time de 5 pessoas. Cada um tem a sua função. Mas mesmo que eu tenha a minha função, eu preciso entender o que a empresa faz, para onde ela está indo, minimamente o que os outros fazem e por quê. Para ver como que isso se conecta com a minha função. E dessa maneira todo mundo caminha em harmonia. E, de novo, isso parece que é óbvio, mas não é. Porque muitas vezes a galera contrata outras pessoas, passa aquele recorte do que você tem que fazer na tua área e a pessoa simplesmente sai, copia e cola, copia e cola, copia e cola, sem enxergar o todo. Sabe, isso que você acabou de falar me lembrou a reunião que a gente teve recente, que eu te conectei com o pessoal do instituto que eu sou lá, do Conselho Consultivo, né? E eles estão com um pouco dessa dor, né? Que eles estão criando uma empresa e eles estão com essa dor de enxergar qual que é o papel do executivo versus o papel do dono, do acionista. Que em algumas empresas acaba tendo uma mistura, né? Acaba sendo o mesmo, são 2 chapéus que a pessoa tem que usar. Fala um pouquinho disso. Como é que porque isso é governança na vida real. Muito, e isso é uma loucura, porque eu tive essa dor quando eu abri o escritório, né, de começar a me desdobrar para fazer muitas coisas, e a operação, ela consome a gente com muita facilidade. Ela é um trator que vem te esmagando assim, você não sabe nem de onde veio aquele tiro. É uma loucura, a operação é isso. E quando você consegue contratar outras pessoas para ter alguém na operação e você tá aqui na gestão ou na estratégia, beleza, mas geralmente empresa pequena demora um pouquinho para você começar a ter essa separação. E quando ela começa a acontecer, às vezes a pessoa tem um certo apego na operação e não quer largar o osso, né? E qual que é o problema disso? Dentro de uma empresa a gente precisa entender qual que foi a estratégia que foi desenhada, né? Como que eu vou executar essa estratégia? E aí a gente tem que separar justamente esses chapéus. Então, eu, no chapéuzinho aqui de sócia, eu estou investindo no negócio, seja com dinheiro, seja com tempo, tem que ver o combinado aí que os sócios fizeram. Se for a pessoa sozinha, ela está investindo tudo, né? E beleza, eu quero ter um retorno sobre esse meu investimento. Então, qual que é o retorno que eu espero? Qual que é o planejamento que vai ser feito para que eu consiga obter esse retorno? E vamos ficar de olho nisso. Depois a gente vai entender como é que eu faço o desenho desse planejamento para tornar ele palpável. E aí eu vou colocar nas mãos da operação as atividades que precisam ser feitas, tem que ter alguém supervisionando a operação para ver se as coisas estão sendo feitas de forma adequada e tem que ter alguém olhando para ver se esse plano está caminhando em direção àquilo que a gente queria. São funções diferentes e que muitas vezes são exercitadas pela mesma pessoa. E daí a pessoa é engolida pela operação e acaba não fazendo uma gestão tão eficiente e também acaba não olhando se o plano está sendo, trazendo os resultados que a gente desejava desde o início. E aí, de repente, você vê, passou o ano, você está exausto, em termos físicos, em termos emocionais, e a empresa não deu o retorno financeiro que você queria. Porque tem várias correções de curso que precisavam ser feitas no meio do caminho, mas a pessoa não enxergou, porque não estava olhando para o lado estratégico. Estava sendo devorado pela operação. Então, esse é um cuidado muito grande que a empresa pequena tem que tomar. Se é a mesma pessoa que está fazendo todas as atividades, vamos então, pelo menos, criar técnicas para que eu consiga olhar para todos esses lados. Então, sei lá, toda segunda-feira eu vou parar só para olhar para a parte estratégica, não sei. Vamos fazer reuniões periódicas para a gente olhar para a estratégia, aí eu volto aqui para a operação, explico para a galera como que eles têm que executar, fico ali no meu papel de gestão vendo como tudo está sendo executado e a cada 15 dias eu
olho o macro de novo para ver se está indo para a direção que eu precisava. Existem muitas maneiras de organizar uma agenda para conseguir separar esses papéis. Agora, o importante é parar e fazer esse planejamento para que essa separação aconteça. Para quem está do lado, não do empreendedor, para quem está do lado do profissional de GRC, como apoiar esse momento da melhor forma? Eu acho que a primeira coisa é perceber o perfil da empresa que você está cuidando. Porque, como eu falei lá no início, o diálogo com a empresa grande é completamente diferente do diálogo com a empresa pequena. A energia gasta com a atividade X ou Y é completamente diferente. E a forma de gerir, de gerir ali a aplicação do compliance e tudo mais. Num dos cursos de gestão que eu fiz, eu lembro claramente do professor falando que, quando a empresa dele começou a crescer, ele trouxe um cara que era muito famoso no mercado e trouxe para poder cuidar ali da gestão da operação dele. E ele saiu de uma empresa grande e veio para essa empresa de médio porte com a linha de raciocínio e com as técnicas que ele aplicava lá. Ele falou que ele perdeu o time inteiro. Todo mundo saiu, todo mundo se desligou. Porque não houve conexão com a metodologia de trabalho que ele estava aplicando ali, né? Então, é diferente. Entender esse contexto vai fazer com que você use as ferramentas adequadas, né? Existe uma governança para cada momento, para cada estágio da empresa. Você sabe que eu fiz um processo seletivo uma vez para a posição de Compliance Officer e era com o guarda-chuva de GRC também. E eu fui conversar com o investidor, fui conversar com um dos conselheiros, que foi quem me indicou, inclusive, e aí depois fui conhecer o fundador, que era também CFO, e aí ele virou para mim e falou, me explica um pouco o que é isso de GRC, porque eu entendo o que os nossos investidores estão falando, entendo o que o conselheiro trouxe de relevância e tal, mas queria entender na prática. Eu não vejo isso sendo aplicado na prática. O que é isso? E aí, quando ele me contou o que era o momento da empresa, o que ele estava fazendo e etc., eu falei, você já tem o nível de governança que você precisaria ter para o seu estágio. Não vai fazer sentido eu chegar para querer colocar mais nesse momento. Acho que tá conectado com o que você tá falando, de entender o contexto e o momento da empresa, né? Totalmente. Entender qual que é o time, qual é o porte e qual que é o momento da empresa, se eu tô ali ainda em estruturação inicial, se eu já tô em rampagem, se tá crescendo, se já ganhou embalo e agora tá escalando, qual que é o tamanho do time, o que faz parte do planejamento. E o que eu posso aplicar considerando o degrauzinho que você está agora e o seu próximo degrau. Isso é uma coisa legal também, assim, porque normalmente pequenas e médias empresas, elas pensam no agora. Tem que pensar no próximo degrau também. Eu adoro dar o exemplo do carro na estrada. Você está dirigindo na estrada escura, o farol do carro está ligado, ele vai iluminar ali onde você está e um pouquinho para frente. Você não vai conseguir ver o que está acontecendo lá no final da estrada, né? Mas o que está aqui à frente, você já vê para ir se organizando. Se tem um buraco ali, 50 metros, você vê que tem um buraco, você consegue desviar. Então eu vejo o que está acontecendo agora e um pouquinho para frente. E é isso. E aí quando eu ando para frente, eu vejo o próximo. E aí assim a gente vai indo. E assim vai indo. E me conta uma coisa, você também já lidou com demandas de eu preciso estruturar toda a minha governança, às vezes, igual você falou, ou porque vem de um investidor ou porque vem de algum problema. Uma empresa que chega para você e fala, eu preciso ter um conselho de administração. E aí você pega e fala... Empresa, o pequenininho, pequeno e médio, assim, eles não têm essa consciência. É muito difícil eles virem gratuitamente pedindo conselho. Que geralmente quem pede conselho é alguém que saiu de empresa grande e veio para pequena e também não entendeu o rolê. Ainda não entendeu a realidade nova que ele tá. Mas nem quando chega aquele investidor que fala, eu boto dinheiro se eu tiver um poder de decisão. Eu quero ter a tomada de decisão, então eu quero ter um assento no conselho. Mas é tudo de maneira mais informal. Tá. Esse desenho do conselho que você está trazendo, na prática que eu tenho, eu vi pouquíssimas vezes em empresas de pequeno e médio porte. Mas você tem um advisor, por exemplo.
Conta o que é a figura do advisor. Você não tem ali aquele conselho estruturado da maneira que acontece no SA, por exemplo, mas você tem um conselheiro, você tem uma pessoa que vê o que está acontecendo e traz direcionamentos para o seu negócio. De tempos em tempos, senta ali para conversar, para olhar o cenário. Geralmente o advisor ele acaba tendo também um pezinho para um setor específico, é um advisor que vai te ajudar um pouco mais na parte comercial, um advisor que vai te ajudar um pouco mais na parte, sei lá, de marketing, acaba tendo um viés, né, embora consiga olhar para o negócio como um todo, mas ele abre mais portas num aspecto específico. É pelo menos o que eu vejo muito na prática. Então, por exemplo, eu sou um advisor que tô dando dicas de como que você pode estruturar as coisas melhores para que a empresa possa se desenrolar, e eu tenho também contatos muito aquecidos que eu vou conectar com você e que eles têm potencial de virar seus clientes. Então, eu vou te abrir aqui algumas portas. Na prática, o que eu vejo muito é a galera buscando advisors que vão ajudar nesse sentido, tá? E tem alguns também que não necessariamente vão abrir essas portas e dão as dicas de estruturação. Interna, isso, de estruturação interna. Como que você organiza aqui as caixinhas para que tudo possa fluir melhor. Vi esses modelos. O conselho, eu vi a previsão disso para quando a empresa atingir uma maturidade XPTO, será constituído um conselho e eu, investidor, quero ter uma cadeira. Perfeito. Então, eles já fazem esse desenho prevendo o que vai acontecer quando eu atingir o próximo nível de maturidade. Perfeito. Bom, caminhando aqui para a gente talvez empacotar bastante da nossa conversa, eu falo bastante que para a gente... A parte do amadurecimento profissional é você entender os limites da tua atuação, né? Que tipo de recursos você pode usar dentro da sua caixinha para trazer os resultados esperados daquela área, daquela função. Mas chega um momento da tua carreira ou da tua maturidade profissional, você começa a ver, puxa, só aqui dentro não está sendo suficiente, eu preciso ir buscar algo além, preciso sair da caixa para trazer um resultado melhor. O que você daria de dica aqui para o pessoal que ouve a gente, que trabalha com essa organização, com a governança, para que ele seja um profissional fora da caixa? Não tem como a gente ter uma atuação fora da caixa sem ter repertório, né? Então, eu acho que é muito importante se abrir para conhecer outros modelos, pessoas que trabalham em ambientes diferentes do seu, porque a partir daí você consegue ter visibilidade de outras coisas que estão acontecendo. Hoje pela manhã eu estava numa palestra sobre inteligência artificial, e aí eu estava conversando com a palestrante no final, e ela estava falando justamente isso. Essa aplicação de inteligência artificial é uma coisa nova e muitas empresas têm funcionários que oferecem uma resistência muito grande. Então, a gente está estimulando encontros para a galera conversar sobre o que cada um já está aplicando, e a partir do momento que a gente vê outras empresas que estão fazendo alguma coisa legal, a gente está trazendo rodas de conversa da nossa empresa, até com concorrentes e com gente de outros mercados, para trocar figurinhas do que cada um está fazendo, porque isso é rico para todo mundo. E a partir daí a gente tem referências, você consegue ver de forma mais prática como que o efeito que dá quando você aplica alguma coisa, e todo mundo cresce, todo mundo se desenvolve. Então eu acho que não dá para o profissional ficar fechado naquele conceito achando que ele tem uma verdade absoluta. Eu tenho muito tempo de prática, eu sei tudo. Beleza, você tem muito tempo de prática nesse quadrado aqui. Mas e nesses outros? Porque o universo é gigantesco. Não tem como você ter prática em tudo, né? E esgotar o assunto. Então, se abra para poder conhecer novos modelos, porque com isso a gente ganha repertório e consegue se desenvolver. Gostei muito que você deixou essa dica final, porque uma das nossas propostas de valor aqui é exatamente trazer a vivência e a experiência de diferentes profissionais para auxiliar os profissionais de GRC que estão lá ouvindo esses videocasts a saírem da caixa, a aprenderem com a experiência alheia, em como eles podem enriquecer a própria experiência. Então, muito obrigada, foi ótimo. Muito bom ter você aqui também, a gente se encontrar e compartilhar esse momento de novo. Super obrigada. Maravilha, adorei o convite, adorei o papo. Gostoso por mim, ficava aqui mais um tempão, tricotando. Muito bom, muito bom. E você aí de casa, se também aprendeu, gostou desse conteúdo, compartilhe, siga a gente aqui nas redes sociais. Muito obrigada e fique ligado.